Panorama de mercado, dia 24 de abril, sexta-feira. Mais um dia de euforia nos índices americanos, com o Nasdaq renovando máxima histórica, com o S&P renovando máxima histórica. Porém, Dow Jones aí com empresas mais industriais, empresas mais do setor financeiro, não teve um desempenho muito bom. Ainda não conseguiu renovar máxima histórica, né? Mas o Nasdaq, especialmente aí, né, falando das Big Techs, vem muito forte, ajudando também o S&P a renovar essa marca histórica. Nos emergentes a gente está tendo uma realização de lucros, né, o gringo tirando um pouquinho o pé. A gente viu nos últimos dias o gringo vendendo bolsa aqui no Brasil e a gente teve, por conta disso, uma realização, né, dos últimos 7 pregões no Ibov, 6 foram de queda e a gente está atingindo o terceiro pregão consecutivo de baixa. Então, um pouquinho mais de peso aí, Petrobras, Vale, bancos fazendo com que a gente veja uma correção no índice. Não muda por enquanto a tendência, mas a correção já veio a fazer aí 9 mil pontos praticamente da máxima, né, do movimento. Então, quase 10 ali se a gente considerar que bateu 199.300 e poucos pontos, a mínima de hoje foi 189.900. Então a gente está para mais de 9 mil pontos aí de correção já da máxima. E quem sabe a partir da semana que vem, depois dessa correção, né, porque estava realmente um pouco esticado e eufórico o Ibov, a gente volte a ver força. Até porque a semana que vem nós temos decisão de juros, né, super quarta decisão de juros nos Estados Unidos e no Brasil. O Ibov então fechando com uma queda de 0,33%, terceiro pregão consecutivo de queda, vindo testar aqui a região dos 191 mil pontos, na média de 21 no diário, mas a tendência continua. Pode ter sido aí só uma leve, né, correção, depois dessa pernada de alta, para voltar a subir a partir daqui. Semana que vem então vamos ter dias importantes para verificar se a gente já vai reagir a partir daqui ou antes da reação a gente vai vir visitar a média de 9 no semanal, que está lá na faixa dos 187. Então, na semana ainda, na visão do semanal, ainda uma leve correção, que não muda em absolutamente nada a tendência, mas na semana o Ibov caindo 2,55%. Semana passada caiu 0,81%, essa semana 2,55% de queda. O S&P renova a máxima histórica, hoje subindo 0,80%. Bateu aí na máxima 7.168 pontos, uma leitura de um pivô muito forte, mas já distante, né, da média de 21 especialmente. A gente pode ter uma lateralização, um cenário aí de uma correção mais no tempo no S&P para depois as médias chegarem e a gente continuar com essa dinâmica. Na semana o S&P fechou em alta, né? Semana passada foi muito forte, retrasada outra. Foram 3 semanas de forte alta, essa semana que poderia ter uma realização, né? Seria natural também, nada. O S&P subiu 0,55, renovou máxima histórica. Já o Dow Jones fechou em queda de 0,16, então ainda não conseguiu, né, bater na máxima histórica lá de fevereiro. Está num topo importante aqui na região dos 49.600. Se conseguir vencer na semana que vem, aí é muito provável que vá buscar a máxima histórica nos 50.500. Na semana, queda de 0,44 para o Dow Jones. O Nasdaq muito forte, alta de 1,95%, um rally nas techs. O Nasdaq batendo já na máxima e 27.314 pontos, fechando aí também praticamente na máxima, com quase 2% de alta hoje. E na semana, alta de 2,37%. Então veja, a gente levou, né, alguns meses aqui para essa correção e em apenas 4 semanas já rompemos com grande margem a máxima histórica e estamos renovando aí de maneira significativa. Então a dinâmica do Nasdaq é realmente muito forte. Da mínima do movimento do dia 30 de março até hoje já subiu quase 20% o Nasdaq. Forte fluxo comprador para as techs, o que também ajuda, né, a ter um pouco menos de fluxo para os emergentes. Então o gringo que estava sustentando a alta nos emergentes, no Brasil, deu uma pausa, foi começar a olhar mais para as techs americanas e aí aqui o nosso índice acabou sofrendo nos últimos pregões. Petróleo, né? Notícias aí de que a gente deve ter negociações esse final de semana, mas o petróleo não quer nem saber, não corrige. Tá no 0 a 0 aí no momento atual, 0,11% de alta.
batendo na máxima do dia 107 dólares e 44 cents. Então, apesar dos esforços ali para negociações, né, e com o mercado precificando que a guerra já acabou, mesmo assim o petróleo não está respondendo a isso, né? Do ponto de vista dos players de petróleo aí, isso daí pode se estender, esse conflito pode continuar porque o petróleo não cede. Fez mínima do movimento ali na sexta-feira passada e a semana toda agora subiu. Então tá novamente mirando lá para o topo no 119, se não sair nenhum acordo aí durante esse final de semana, alguma sinalização, a gente deve ver o petróleo muito forte. E a dinâmica, né, claramente aqui de um Master Bandeira, aqui de uma Flâmula, pode, se o negócio azedar, se não houver acordo, se voltar, se o cessar-fogo, né, se for interrompido e voltar à guerra, a gente pode ver o petróleo mirando a máxima histórica. Então está bem estressado. Na semana, o petróleo está subindo quase 17%. Então, muito forte também dessa leitura de pivô, potencial pivô no semanal. Então, vai ser muito importante acompanhar essa semana, esse final de semana, as negociações entre Irã e Estados Unidos. O minério de ferro lá em Singapura fechou com uma alta de 0,38, no after caiu 0,47, está brigando nessa região dos 106, nessa média de 400. Se vencer, tem o 109, que é uma região bastante chata, que foi testada várias vezes nos últimos meses. Só começa a trazer realmente uma tendência mais firme de alta se romper o 109. E na semana, o minério aí fechando com uma alta de 1,18, mas com a média de 200, impedindo aqui o avanço dos preços. Metais preciosos, o ouro hoje subindo um pouquinho, 0,30, caiu ontem, né, quase 1%, hoje ameaçou a trazer um movimento mais forte de correção, porque chegou a perder a mínima de ontem, mas se sustentou, está respeitando a média de 21, não trouxe um movimento grande, e a gente tem esse patamar aí do 4,660. Se perder, o ouro vem ali para a região dos 4,300 para cima, se mostrar força novamente, tem região de resistência lá próximo dos 4,900. O ouro aí que está fechando a semana em queda de 2,56% e no visão do semanal também, né? Se fechar a semana que vem abaixo dos 4,600, ele deve configurar o início de uma pernada de baixa. A prata no mesmo cenário, hoje subindo um pouquinho, 0,57 depois da queda mais forte de ontem, está respeitando a média de 21. Na semana a prata em queda de 6,08. Perder a mínima da semana passada, né? Na semana que teremos na semana que vem, vai também dar uma leitura de potencial pernada de baixa para buscar a região dos 64, 63 dólares. E criptomoedas, hoje em correção, o Bitcoin cai 0,89 depois da alta dos últimos dias. A gente sabe que a semana no Bitcoin só fecha no domingo, mas tem um belo fundo duplo ativado, está sofrendo ainda a resistência da média de 21. Vamos ver se fecha na máxima semana, deve começar a mirar lá a região entre 89, né, com alvo inicial 89,5 e depois 97, quase 98 mil como alvo secundário desse fundo duplo. E o Ethereum hoje também caindo um pouquinho, 0,53, o Ethereum ainda está mais fraco, né? Não conseguiu firmar acima da região dos 2.400, mas também tem uma leitura de fundo duplo. Se o Bitcoin for, é muito provável que o Ethereum também acompanhe. O Ethereum que na semana vai subindo 2,43, mas deixando ainda uma sombra relevante, precisa vencer a região da média de 200 e média de 21 no semanal, certo? Desejo a todos então um ótimo final de semana. Divulguem o vídeo para que eu possa alcançar o maior número de pessoas. Bom descanso a todos e nos vemos na segunda, esperando que haja um acordo definitivo aí para o fim dessa guerra entre Estados Unidos e Irã. Grande abraço, valeu!